Tânia Pereira passara muitos anos trabalhando em turnos duplos em uma pequena lanchonete no centro de São Paulo, ganhando só o suficiente para se virar, mas nunca deixava a exaustão apagar sua generosidade. Em uma noite chuvosa, enquanto estava quase fechando, ela percebeu um garotinho frágil em uma cadeira de rodas, tremendo na calçada. Sem pensar duas vezes, Tânia o acolheu, o convidou para entrar, ofereceu uma refeição quentinha e fez com que ele se sentisse protegido. Sem que ela soubesse, um homem rico, do outro lado da rua, observava cada movimento. Esse homem, Juliano Costa, era o pai do garoto, e aquele simples ato de compaixão estava prestes a abrir portas que Tânia nunca imaginou, enquanto a chuva caía com força lá fora. A chuva batia na calçada da Avenida Paulista, transformando o asfalto rachado em uma superfície escorregadia e irregular, enquanto os postes de luz lançavam um brilho fraco sobre os prédios antigos ao redor. Já passara de 11 da noite, e a lanchonete já deveria estar fechada, mas Tânia nunca foi de deixar alguém na mão quando precisava de ajuda, principalmente quando a vida já tinha sido tão dura com aquela pessoa. Ela estava atrás do balcão, sua pele morena brilhando com o suor de uma longa jornada de 12 horas, quando notou a pequena figura do lado de fora. Lá, em uma cadeira de rodas velha, estava um menino com cabelos escuros grudados na testa e usando um casaco surrado que mal o protegia do frio. Ele estava logo sob a neon da lanchonete, segurando um cobertor desfiado que pouco ajudava contra o frio. Com um olhar preocupado, Tânia largou o pano de limpeza, abriu a porta e o chamou com voz suave. "Oi, querido, o que você faz aqui sozinho?" O menino se assustou um pouco, mas logo levantou os grandes olhos azuis, meio desconfiado, e murmurou: "Estou esperando meu pai." Tânia olhou ao redor. Não havia ninguém, só a luz tênue de uma loja de penhores e o som dos pneus deslizando sobre o asfalto molhado. "Onde está ele?" perguntou com genuína preocupação. O menino deu de ombros e puxou o cobertor para se proteger ainda mais. Com um suspiro, Tânia sabia que não podia deixá-lo ali naquela noite miserável. "Vem comigo", disse ela com um sorriso acolhedor. "Está quentinho aqui e preparei algo especial para você." Após um breve momento de hesitação, o menino acenou devagar. Tânia segurou com cuidado as alças da cadeira de rodas e o guiou para dentro, onde o calor e o cheiro de pão torrado e café fresco os envolveram como um abraço. Ela o levou até uma mesa perto do aquecedor, cobrindo-o com uma toalha limpa, antes de se inclinar para olhar em seus olhos. "Eu sou Tânia", ela disse com um sorriso caloroso. "Qual é o seu nome, querido?" O menino, com a voz embargada, respondeu: "Léo." Tânia sorriu aprovando. "Que nome forte. Está com fome?" Léo assentiu timidamente e, sem esperar resposta, Tânia foi para a cozinha. Ela tirou um pão italiano fresquinho, cortando-o com habilidade, e logo voltou com um prato fumegante de queijo quente dourado e crocante, acompanhado de uma tigela de sopa de tomate. O mesmo prato de conforto que sua avó preparava quando as noites eram longas e o mundo parecia cruel. "Tudo por minha conta hoje", garantiu Tânia, enquanto colocava um guardanapo no colo de Léo. Os olhos do menino se iluminaram quando ele deu a primeira mordida, vendo o queijo se esticar em fios deliciosos. "Esse é o melhor lanche que já comi", sussurrou, com uma ponta de encantamento na voz. Tânia riu baixinho, vendo-o devorar a comida, e disse: "Uma boa refeição pode melhorar até os piores dias." Mas por dentro, ela sentia aquela dor familiar. A tristeza de ver uma criança tão pequena já carregando um peso maior do que podia suportar, pois ela já vira muitos garotos deixados esperando por alguém que nunca chegava. O que Tânia não sabia era que, do outro lado da rua, um elegante carro preto repousava nas sombras. As janelas foscas refletiam o brilho da neon da lanchonete, e dentro do veículo, Juliano Costa observava a cena com olhos cinzentos e penetrantes. Aos 46 anos, Juliano tinha construído seu império com mão de ferro e eficiência implacável. Sua empresa, a Costa Tech, era a referência no setor de tecnologia,
Um verdadeiro motor bilionário movido à precisão, não a sentimentos. Por anos, ele garantira que nada, nem emoções, nem fraquezas, atrapalhasse seus negócios. E agora, ele assistia, ouvindo e calculando, enquanto percebia que Léo era seu filho e aquela garçonete de avental simples estava alimentando-o sem cobrar nada. Mais cedo naquela noite, Juliano havia se atrasado por um imprevisto com investidores no exterior e ordenara que Léo esperasse na lanchonete por apenas alguns minutos. Ele não esperava aquela cena. Rapidamente, pegou o celular e ligou para sua assistente. Lara, vá para a lanchonete na Avenida Paulista, sem terno, sem salto. Preciso que você esteja lá em 20 minutos. Depois de uma breve pausa, acrescentou: descubra tudo sobre a mulher que acabou de alimentar meu filho. E desligou, com a voz controlada, mas a mente acelerada. Dentro da lanchonete, Léo ria pela primeira vez naquela noite, balançando as perninhas debaixo da mesa, enquanto restinhos de sopa marcavam seu queixo. Tânia limpou o rosto do menino com um guardanapo, rindo e dizendo: que bagunceiro, hein? Lá fora, a expressão de Juliano permanecia indecifrável enquanto ele calculava mentalmente o custo daquele momento. Ele não acreditava em gentilezas. Acreditava em dívidas. E sem que Tânia percebesse, ela agora lhe devia uma. Tânia secou as mãos no avental e olhou pela janela enquanto a chuva caía em traços irregulares. Léo terminava o último pedaço de seu sanduíche. Suas mãozinhas agora aquecidas e firmes, e seu rosto já não demonstrava aquele cansaço que uma criança não deveria ter. Um sentimento de satisfação simples encheu seu coração. Aquele pequeno ato de bondade valia por si só. Foi quando a porta da lanchonete se abriu de repente, deixando entrar uma rajada de ar frio, seguida por uma mulher de jeans e moletom, com cabelos loiros escondidos sob um boné gasto. A nova visitante parecia deslocada, não pelo que vestia, mas pela postura decidida e analítica. Tânia, que já trabalhava há tanto tempo que sabia identificar quem não estava ali só pelo café, reparou no olhar da mulher voltado para Léo. Abaixando a voz, Tânia se agachou ao lado do menino. Ei, campeão, hora de ir embora, disse com suavidade, mas havia algo excessivamente ensaiado no tom da mulher. Léo franziu a testa e enxugou a boca com o guardanapo que Tânia lhe dera. Mas eu ainda não terminei meu leite, protestou. A mulher, que Tânia depois soube se chamar Lara, inclinou a cabeça com um sorriso calculado. Você pode levar, seu transporte já está esperando. O instinto de Tânia disparou. Ela já tinha visto muita gente simplesmente ignorar sem fazer perguntas, mas ela sempre se importava. Cruzando os braços, ela perguntou: você conhece ele? O sorriso de Lara não vacilou, mas seus ombros se enrijeceram levemente. Sim, sou tia dele, respondeu suavemente. Tânia não deixou passar. Voltando-se para Léo, perguntou: é verdade, querido? O menino hesitou por um instante maior, e a mandíbula de Lara se apertou. Tânia já sabia, por experiência, que hesitar podia significar perigo. Ela reconhecia o medo e o poder silencioso de quem sabia exatamente o que fazia. Mesmo com o instinto dizendo para insistir, ela sabia que questionar demais poderia atrair problemas. Assim, resolveu não mandar Léo embora sem antes dar algo a ele. Ela foi até o balcão, pegou um biscoito de chocolate embrulhado em papel manteiga e o entregou a Léo. Para você levar, disse gentilmente. As pequenas mãos do menino se fecharam no biscoito e pela primeira vez naquela noite ele sorriu. Obrigadinha, Tânia. Você é a melhor. Tânia retribuiu o sorriso, mas sentiu o coração apertar ao ver Lara levando Léo para fora. A tensão entre elas era quase palpável. Antes de sair para a chuva, Lara lançou um último olhar como se alertasse Tânia de algo errado. Do outro lado da rua, os faróis do carro preto piscaram quando Lara se aproximava da porta dos fundos. Antes que pudesse bater, Juliano saiu, sua silhueta imponente delineada pelo neon da lanchonete. Depois de confirmar que Léo estava seguro e com o cinto afivelado no banco de trás, Juliano virou-se para Lara. E então?
perguntou ele. Lara soltou um suspiro, ajeitando o boné. Ela é esperta, quase me pegou com essa história de tia. Juliano manteve a expressão séria, mas Lara continuou. Não tive escolha. Você sabe como é. Uma mulher negra fazendo cena acaba levando a culpa, não eu, completou ela com firmeza. O semblante de Juliano demonstrou uma leve tensão, mas ele não disse nada. Lara cruzou os braços. Ela é diferente das outras, observou, como se reforçasse o que Juliano já imaginava. Nesse instante, Tânia saiu novamente para a chuva, sem hesitar, a maneira como tratara Léo, fazendo-o se sentir valorizado e não como um incômodo. Juliano observava em silêncio, lembrando que, enquanto muitos se curvavam pela grana, Tânia ajudara seu filho mesmo sem conhecê-lo, e isso a tornava perigosa. Abrindo a porta do carro e entrando, ele baixou a voz. Quero todas as informações sobre ela, nome, endereço, histórico. Quero isso na minha mesa até amanhã. Lara hesitou por um breve instante, e a voz de Juliano ficou mais ríspida. Até amanhã. Ela suspirou e assentiu. Quando o carro se afastou, a lanchonete foi ficando cada vez menor no retrovisor, mas Juliano não pensava nas luzes da cidade ou no trânsito. Sua mente estava focada em Tânia e na dívida que agora tinha com ela. Naquela noite, Tânia voltou para casa com os tênis encharcados e um frio que parecia ter se alojado em seus ossos. As gorjetas miúdas da lanchonete mal cobriam o aluguel, quanto mais as contas do mês. Mas a lembrança do sorriso de Léo aquecia seu coração. Mesmo assim, algo naquela noite a incomodava. Uma sensação que já vira antes no sorriso forçado de um estranho e na hesitação do menino. Em seu modesto apartamento de um quarto, no bairro da Bela Vista, onde o calor mal funcionava e as paredes eram tão finas que se ouvia a televisão dos vizinhos, Tânia se encostou na porta e passou a mão no rosto. Sempre fora cuidadosa para não se envolver em assuntos alheios, mas essa situação parecia diferente, estranha. Antes que pudesse se acalmar, alguém bateu à porta. Não era comum ter visitas a essa hora. Olhando pelo olho mágico, seu estômago se revirou ao ver um homem alto e forte, vestido com um sobretudo preto caro, que parecia custar mais do que o aluguel mensal. Seus traços eram marcantes, e seus olhos cinzentos, frios e avaliadores, deixavam claro que já a tinham julgado. Com a mão ainda na fechadura, ela perguntou: quem é? Houve uma breve pausa antes de uma voz profunda e controlada responder. Juliano Costa. O nome não lhe significava nada. O que você quer? Ela exigiu. Depois de mais um instante de silêncio, um impulso de cautela a impediu de abrir, mas a curiosidade venceu. Lentamente, ela destrancou a porta e a abriu apenas o suficiente para ver seu rosto claramente. Ele não pertencia àquele prédio nem àquele bairro. Eu não te conheço, disse ela seca, mas ele replicou, mas você conhece meu filho. O coração de Tânia acelerou. Eu estava te observando do outro lado da rua ontem à noite, continuou ele. O frio que já sentia intensificou-se. Então veio reclamar porque alimentei seu filho? Ela indagou. Não, respondeu Juliano com um olhar indecifrável. Estou aqui porque não acredito em caridade. Acredito em acertar as contas. Sem esperar uma resposta, ele puxou um envelope do casaco e o colocou sobre a velha mesa da cozinha. Tânia permaneceu imóvel. Lentamente, ela examinou o envelope. Aquele papel grosso e de qualidade, que parecia carregar um grande peso em seu conteúdo. O que é isso? Ela perguntou suavemente. Uma proposta de emprego, respondeu Juliano. Tânia ficou sem reação por um instante, olhando para ele. Uma proposta de emprego? Juliano inclinou a cabeça como se sentisse nojo de oferecer a ela um trabalho na Costa Tech. Um emprego com 6 dígitos, benefícios, tudo incluído. Tânia soltou uma risada incrédula. Você acha que eu quero trabalhar para um homem? Rico que pensa que um cheque pode resolver tudo? Ela replicou. Juliano não demonstrou surpresa.
Não acho que você precise de caridade, disse calmamente. Por isso não estou oferecendo caridade. Suas palavras atingiram Tânia. Você nem me conhece, retrucou ela. Mas eu já sei o suficiente, afirmou ele com voz firme. Sei que você alimentou meu filho sem esperar nada em troca. Sei que você tratou ele como alguém importante. Isso é raro. Tânia engoliu em seco, tentando ignorar o impacto das palavras dele, e olhou para o envelope pesado sobre a mesa. E o que exatamente eu faria na Costa Tech? Fazer café? Juliano deu um leve sorriso, uma brecha de diversão que logo desapareceu. Não, você trabalharia diretamente comigo. Cuidaria de negociações e relações públicas. Você tem jeito com as pessoas e preciso de alguém como você. Tânia riu ironicamente. Você não precisa de mim. Tem um monte de formados, por aí prontos para fazer o que for, sem escrúpulos. Juliano mudou um pouco a expressão. Exatamente por isso, não confio neles, disse, e um silêncio pesado se instalou. Tânia sentiu o peso daquela oferta pressionando contra seu orgulho, sua exaustão e sua teimosia em não se deixar comprar. Mas 6 dígitos significavam que ela não precisaria mais se preocupar com aluguel atrasado, nem viver de salário, em salário, nem passar noites pensando em como esticar seus últimos R$20. A voz de sua mãe ecoava em sua mente, lembrando que não se devia nada a ninguém, pois tudo tinha um preço. Ela rangeu os dentes. Por que eu? Juliano fixou seu olhar nela, e pela primeira vez, algo em seus olhos suavizou. Porque você viu meu filho, disse ele num tom baixo, como se custasse admitir. Não por causa do meu dinheiro, nem do meu nome. Você o viu. A garganta de Tânia apertou. Ela olhou para o envelope mais uma vez e devagar disse: Vou pensar. A respeito. Juliano a encarou por um longo momento e, com um aceno seco, virou-se e saiu. Tânia ficou ali, sozinha, sentindo o peso do envelope que parecia mais pesado do que devesse ser, já sabendo que sua resposta seria um sim. No primeiro dia na Costa Tech, Tânia sentiu que estava entrando em outro mundo, um lugar onde tudo brilhava demais, onde o dinheiro cheirava a mármore polido e o ar estava carregado de poder. Ela caminhou pelo imponente prédio de vidro, vestida com um blazer simples e saltos de segunda mão, notando todos os olhares se voltando para ela assim que entrou no saguão. Não era o tipo de atenção que estava acostumada. Não era por curiosidade, mas julgamento, cálculo. Mesmo assim, manteve a cabeça erguida e os ombros retos. Já aprendera a não se deixar subestimar. Dentro de um escritório moderno com janelas do chão ao teto, com vista para a cidade, Juliano estava sentado atrás de uma mesa impecável, que mais parecia uma obra de arte do que um instrumento de trabalho. Sem levantar os olhos, ele indicou uma cadeira em frente a si. Você está atrasada, disse ele. Tânia arqueou a sobrancelha e respondeu. Apenas 2 minutos, senhor. Seus olhos cinzentos e afiados a fitavam. 2 minutos que eu não recebo de volta. Tânia balançou a cabeça. Mal tinha chegado e ele já estava a criticando. Quer que eu fique ou não? Ele perguntou, reclinando-se e a observando atentamente. Antes que ela pudesse replicar, a porta de vidro se abriu e Lara entrou com um tablet na mão, sua expressão neutra. Tânia notou como o olhar de Lara a analisava, como se decidisse se ela pertencia àquele ambiente. E, de certa forma, já havia decidido que não. Lara falou de forma suave. Bem-vinda à Costa Tech. Tânia forçou um sorriso lento e respondeu. Ah, então vamos usar sobrenomes agora? Prazer, Mariana Silva. Por um breve instante, algo piscou nos olhos de Lara, mas ela logo voltou sua atenção para Juliano. Preparei os relatórios para as próximas negociações com o Grupo Orion, disse, entregando o tablet sem sequer olhar para Tânia. Quer que eu a atualize sobre os protocolos da empresa? Juliano nem levantou os olhos. Não, eu mesmo vou cuidar disso. Tânia não sabia se aquilo era um sinal bom ou um alerta. Lara apenas assentiu, e ao sair,
Parou na porta para lançar um boa sorte baixo. Tânia inclinou a cabeça. Aquele tom não soava como incentivo, mas como um aviso. Mal teve tempo de pensar quando Juliano já estava mergulhado no trabalho. Ele abriu um arquivo e deslizou-o sobre a mesa. O Grupo Orion quer fechar um contrato que reduziria os custos de mão de obra terceirizando empregos para o exterior. Isso significaria demissões, milhares de pessoas. Tânia passou os olhos pelo documento, sentindo um aperto no estômago. E você quer que eu faça o quê? Tente convencê-los a não fazer isso? Juliano manteve o olhar firme. Quero que você faça o que sabe de melhor: lidar com as pessoas. Tânia cruzou os braços. Então, deixa eu entender. Você me contratou? Por que acha que consigo, com o meu jeito, fazer esses bilionários mudarem de ideia? Juliano não piscou. Não, eu te contratei porque você entende algo que eles não compreendem. Tânia estreitou os olhos. E o que seria isso? Ele se inclinou um pouco para a frente. Que pessoas que não têm nada a perder lutam com todas as forças. Aquela verdade, simples, mas impactante, tocou Tânia profundamente. Ela o encarou por um longo tempo antes de balançar a cabeça. Você fala em enigmas para alguém que comanda um império de tecnologia. Um leve sorriso quase apareceu em seu rosto, mas logo desapareceu, e o momento passou. Reunião ao meio-dia, disse ele levantando-se. Tente não se atrasar. Tânia revirou os olhos, mas não contestou. Ela tinha um trabalho a fazer. A sala de reuniões era fria, com paredes de aço e vidro que pareciam feitas para deixar todos desconfortáveis. Tânia se sentou ao lado de Juliano em uma longa mesa de mogno, de frente para 3 homens bem vestidos. Eles exalavam a confiança de quem sabia que podia decidir o destino de vidas com um simples traço de caneta. O líder do grupo, Felipe, Lang de 60 anos, com cabelos brancos bem penteados, símbolo de velho poder, mal lhe deu atenção. Tânia já tinha lidado com homens como aquele, que só valorizavam quem se parecia com eles, mas manteve a calma. Juliano não perdeu. Temple, você quer transferir a produção para a Ásia, certo? Diz que isso vai cortar custos e aumentar a eficiência. Ele fez uma pausa e continuou. Eu digo que isso vai destruir uma equipe que construiu a base dessa empresa por mais de uma década. Felipe esboçou um sorriso fino que não alcançou os olhos. Você me entende mal, Juliano. Não é pessoal, é apenas negócio. Tânia apertou os dedos sob a mesa. Não é pessoal, murmurou para si mesma, lembrando das vezes em que viu o aluguel ser aumentado de repente e sua mãe perder o emprego quando a indústria mudou para mão de obra mais barata. Sempre parece só negócio até bater na nossa porta, disse suavemente. Felipe então olhou diretamente para Tânia e Juliano deixou que ele falasse. Após alguns minutos de tensão, Juliano ajustou seus óculos e finalmente disse: Eu te contratei por um motivo. Tânia sorriu com confiança. Exatamente, porque eu sei o que faço. Léo, que observava de longe, comentou com um sorriso tímido. Vocês vão se abraçar agora? Juliano suspirou e respondeu. Nem pensar. Tânia revirou os olhos. Ah, não. Melhor mesmo. Léo sorriu amplamente. O primeiro sorriso verdadeiro em muito tempo. E Tânia sentiu que, de alguma forma, ela havia construído algo real. Algo que realmente importava. Mas, ao mesmo tempo, sabia que sua jornada estava longe de acabar. Alguns anos depois, Tânia Pereira estava na sala executiva da Costa Tech, com seu nome gravado na porta como vice-presidente de estratégia corporativa. O que começou como um emprego, um desafio, transformara-se numa missão. Sob sua liderança, a empresa expandiu suas práticas éticas de trabalho, lançou programas de mentoria e firmou parcerias com negócios de minorias em toda a cidade. Um novo centro comunitário, batizado de Fundação Pereira Costa, foi inaugurado para financiar educação e oportunidades de emprego para jovens de áreas carentes. Na cerimônia de inauguração, Léo, agora um universitário, estava ao seu lado, sorrindo como se ainda fosse o menino que um dia ganhou uma refeição grátis
em uma lanchonete por causa de um simples ato de bondade. E naquele momento, todos compreenderam que investir na compaixão sempre traz os melhores resultados.